Bom, vamos dar continuidade agora na nossa aula, trabalhando o livro de ciências, fazendo a correção das atividades. Bom, vocês viram aí que tava um barulho no começo da aula de arte, né? Esse barulho aí é o barulho da chuva, tá bom? Tava caindo uma chuvinha aqui em casa, tá? Bom, então no livro de ciências, vamos colocar na página 66. Página 66, vamos responder as atividades sobre as doenças transmitidas pela água contaminada. Então, nós temos aí, número 1, procure no caça-palavras o nome das 5 principais doenças transmitidas pela água. Nós temos aí, então, algumas doenças que são transmitidas pela água contaminada. Então, nós temos aqui a leptospirose, que é a doença causada pela urina do rato. Vocês irão circular aí no caça-palavras, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isto. Acho que assim tá bom. Tá? Então, leptospirose é a doença causada pela urina do rato. Certinho? Então, acho que vai ficar melhor assim, desse formato aqui, do que eu circular. Então, a leptospirose, vocês irão circular aí no caça-palavras. Qual a outra doença que vocês acharam? A outra doença foi cólera. Então, cólera também. Diarreia. Diarreia também. Esquistossomose, uma outra doença aí causada pela transmissão de água contaminada. E a hepatite. Hepatite também é uma outra doença aí causada pela água contaminada. Então, achamos as 5 doenças, certinho? E aí, vocês conseguiram achar também? Beleza! Bom, número 2. Qual a doença muito comum em crianças causada por micro-organismos presentes na água não tratada? Qual é o nome dessa doença que dá muito em crianças? Aqui no texto, nós temos o nome desta doença, diarreia infecciosa. É uma doença muito comum em crianças, causadas por micro-organismos presentes em água não tratada. Então, tem que escrever lá na número 2. Diarreia infecciosa. Isso, diarreia infecciosa. Número 3, numere corretamente. Então, nós temos aqui 3 doenças: leptospirose, esquistossomose e cólera. Primeiro quadradinho aí, também chamada de doença do caramujo, é causada por vermes parasitas. Vamos ver lá onde está falando da doença do caramujo. Qual que é o nome desta doença? Nós temos aqui a esquistossomose, também chamada de doença do caramujo, é causada por vermes parasitas, tá? Então, é a doença
que vocês irão colocar o número lá, aonde está esquistossomose. Número 2. Causada pelo vibrião colérico, é uma infecção intestinal. Será que é leptospirose ou cólera? Vamos ver no texto? De acordo com o texto, cólera é uma infecção intestinal aguda causada pelo vibrião colérico, que é uma bactéria que causa diarreia e vômito em abundância. Então, é a número 3, é cólera. Vamos colocar aqui número 3. Sobrou quem? Sobrou leptospirose, doença causada por bactérias e transmitida pela água contaminada pela urina de certos animais, principalmente pelo rato. Então, todo mundo já conhece, né, que a doença leptospirose é causada através da urina do rato. Vamos só confirmar lá no texto? Bom, aqui no texto está falando, ó, leptospirose é uma doença causada por bactérias transmitida pela água contaminada pela urina de certos animais, principalmente pelo do rato. Então, o rato aí é o causador desta doença aí, leptospirose. Página 67, número 4. Explique como uma pessoa pode pegar esquistossomose. Como é que essa doença é transmitida para o ser humano? De acordo com o texto, entramos em contato com a água contaminada com as larvas do verme que penetram diretamente na pele e entram na corrente sanguínea, tá? Então, essa doença esquistossomose, tá? Ela é transmitida também através da água contaminada por esses parasitas aí, por esses vermes parasitas, tá? E quem são esses vermes parasitas? É o caramujo, tá? Então, essas doenças aí, né, elas são transmitidas aí através do caramujo. Vamos escrever aqui a resposta, então. Entrando em contato com a água contaminada, onde vivem quem? Certos tipos de caramujo que carregam os agentes da esquistossomose. Ô, palavrinha grande, tá? Então, esses caramujos carregam esses agentes, né? E acabam ali contaminando a água e o ser humano vai entrar naquela água e vai ser transmitida aquela doença ali na pele, entrando na pele daquele ser humano. Número 5. Cite alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças transmitidas por contaminação da água. Quais são os cuidados que nós devemos ter? Aqui no texto, ele está nos informando alguns cuidados que nós devemos ter para evitar doenças transmitidas pela água. Então, olha, ter sistema de distribuição de tratamento de água eficiente. Então, todo bairro, todo município, todo lugar deve ter uma água tratada para levar até as residências das pessoas. Beber somente água potável, né? Então, a água ela tem que ser filtrada ou fervida ou ser uma água mineral para
a nossa alimentação, para a gente beber. Evitar o contato como banhos ou a lavagem de alguma parte do corpo em fontes ou reservatórios naturais que estejam com a água contaminada por fezes humanas e de animais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o rio que a gente vai tomar banho. Tem que ser um rio próprio ali para banhistas, tá? Para que a gente não se contamine com a água caso ela esteja contaminada. Então, você pode escolher aqui 2 desses daqui e escrever lá. Observe a cena. Então, nós temos aqui a primeira cena, aqui o esgoto, né? Saindo aqui pelo cano e está indo aqui em direção ao rio. Número 2, nós também temos uma outra cena aqui de esgoto saindo pelo cano, indo para o rio. Aqui parece que está bem mais escuro, né, o esgoto que está saindo. Agora marque com um X a resposta correta. Na cena 1, o rio está poluído? Sim ou não? Sim, né? Nós estamos vendo aqui, ó, peixe morto, latinha, garrafa. Sim. Então, vamos marcar o X aqui no primeiro quadradinho. Na cena 2, a poluição do rio diminuiu ou aumentou? Olha só, até o esgoto aqui que está saindo pelo cano tá escuro, então aumentou não só a quantidade de esgoto, mas a quantidade de lixo, quantidade de peixe morto, tá? E lixo no rio. Então, marca o X aqui no aumentou. Letra C, o que nós podemos fazer para evitar a poluição da água? Resposta pessoal, cada um vai colocar aí a sua resposta, tá? Então, o que você acha que você deve fazer para evitar esse tipo de poluição, de contaminação na água, certinho? Bom, vamos para a página 68 agora. Número 7. Laura pegou esquistossomose e está tomando a medicação para aliviar os sintomas da doença. Troque os símbolos por letras e descubra outras medidas que evitam a doença. Então, aqui nós temos vários símbolos, cada símbolo tem uma letra. E vocês irão formar aqui a palavrinha. Então, esse símbolo aqui, ó, juntando aqui, formou a palavrinha qual? Já vou colocar aqui direto a palavra, tá bom? Formou a palavrinha utilizar. Aí vocês só conferem. Utilizar. Depois, este símbolo aqui, ó, juntando todos eles, formou a palavrinha somente. Depois, estes símbolos aqui formou a palavrinha água. Depois, nós temos aqui os símbolos roxo. Esse símbolo aqui formou a palavrinha potável. Estes 3 símbolos aqui formou a palavrinha ter. Estes outros símbolos aqui formou a palavrinha saneamento. Depois, nós temos aqui outros símbolos da cor verde. Esses aqui formou a palavrinha básico. Aqui formou a palavrinha onde. Depois, aqui formou a palavrinha vive. Depois, aqui formou a palavrinha é. E, por último, aqui formou a palavrinha eliminar. E depois, caramujos. Qual frase que formou?
Olha só, formou a seguinte frase: utilizar somente água potável, ter saneamento básico onde vive e eliminar caramujos. Então, essa frase aí é uma medida para evitar a doença da esquistossomose. Conseguiram? Muito fácil, né? Beleza. Terminamos, então, a correção no livro de ciências, tá? Então, hoje vai ser somente a correção no livro de ciências, tá bom? Agora, nós vamos para a nossa aula de matemática, tá? Então, ciência somente correção das atividades.